Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Propósito. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você que nos acompanha, que está nos assistindo, que compartilhe esse link com outras pessoas. Compartilhe no grupo da família, compartilhe no seu Instagram, porque você estará contribuindo com um trabalho evangelístico. Isso mesmo. Você também que ainda não nos segue, faça inscrição no nosso canal do YouTube, acione o sininho, nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do podcast O Propósito. Seja muito bem-vinda, meu amor. Olá, boa tarde a todos. Obrigada, meu amor. É um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um episódio. E como sempre, com temas maravilhosos. Hoje vai ter um tema muito especial, um tema muito gostoso. Nesse primeiro sábado aí de maio, né? Temos o Dia das Mães. Isso. Hoje nós falaremos de adoção. É um amor que não se nasce, mas se revela. E eu tenho certeza que muitos aqui serão tocados por esse tema, porque ele já me tocou quando eu estava fazendo o script. Perfeito, meu amor. A gente percebe que não é algo que as pessoas têm muita curiosidade, mas não é algo assim, um assunto muito aberto, né? Você vê poucas pessoas falando, ainda mais pessoas que vivem na prática, né? Como uma adoção. Isso mesmo. Então, assim, ao invés de a gente trazermos especialistas, né, para falar sobre adoção, nós trouxemos pessoas que vivem, que teve essa experiência, que está tendo essa experiência na prática. Exatamente. Muito melhor a prática do que a teoria, né, meu amor? Na verdade, quando você vive a prática, você tem prioridade para falar, né? Propriedade para falar. E hoje nós estamos aqui com a pastora e o pastor, Ricardo Gervásio e a pastora... Raquel Gervásio. Me deu um branco do seu nome, pastora, perdão. E agora eu vou ler os currículos bem pequenininhos deles, principalmente do pastor. Eu falei, a pastora falou bem assim, você vai ler esse currículo inteiro? Eu falei, olha, eu acredito que sim. Vamos começar pelo dela. Pastora Raquel Gervásio, formada em administração de empresas, especialista em gestão de pessoas. Ela é formada em psicanálise clínica, pastora. Ministério atua nas áreas de aconselhamento pastoral com foco em formação do caráter cristão, restauração da identidade, intimidade com o Espírito Santo. Família, membros e conceito. Casada com Ricardo Gervásio, tem 2 filhos adotivos, Ana e Vitor. Nas horas vagas, ela gosta de passeio em família e leitura. Seja muito bem-vinda, pastora. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Estamos ansiosos para cooperar nesse podcast. Isso aí. Glória a Deus. Pastor Ricardo Rodrigues Gervásio. É casado com a pastora Raquel Lima de Carvalho Gervásio. Pai por adoção de 2 filhos, Vitor e Ana Gervásio. É pastor, psicanalista, administrador, pós-graduado em gestão, conselheiro de cura interior, diretor do Instituto de Cura e Restauração da Alma, ICRA, né, pastor? Isso. E da Escola de Cura, ministrando na área de cura e restauração desde 2017. Foi aluno EIFOL 1 e 2, ministrada pelo pastor Marcos de Souza Borges, pastora Alcione Emmerich, pastora Tânia Tereza e Casa do Oleiro, pastor Jackson de Aquino. Curado de um quadro de síndrome de ansiedade generalizada, pânico e sentimentos depressivos que se ancoravam em episódios de sua história e o elevaram a uma dependência química medicamentosa, chegando a consumir 28 comprimidos diariamente aos 28 anos de idade. Possui uma abordagem pessoal sobre as ferramentas bíblicas de cura que não apenas estudou, mas aplicou em sua vida, o levando em uma compreensão de como estes mecanismos e ferramentas atuam. Nas horas vagas, aprecio passear com a família, fazer viagens e conhecer novos lugares. Hobby, academia e gosto de escrever. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, gente. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo tão relevante. Amém. É uma realidade que está muitas vezes por trás das cortinas e que é pouco tocado nesse assunto. As pessoas olham com romantismo, mas não conhecem a verdadeira realidade por trás da adoção. Sim, com certeza. E agora nós vamos dando início ao nosso conteúdo, pastor e pastora. Nós queremos saber desde o início, como que começou, como que nasceu isso? Essa adoção dentro do coração de vocês, como que foi? Qual é a história por trás de tudo isso? Isso.
De forma resumida, né, pastor? Começando. Eu e Raquel somos casados há vai fazer 21 anos. Sim. E há alguns anos atrás nós decidimos ter filhos, né? Decidimos engravidar. E passamos por um processo de alguns anos de tentativa. Sim. Tentativa de formas naturais, passamos pela fertilização, pela inseminação, fizemos alguns procedimentos, né, médicos para tentar gestar e não conseguimos, não tivemos sucesso nesses procedimentos. Primeiramente, nós tivemos, como todos, eu acredito, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em manter esses procedimentos que são caríssimos, né? É um valor que se investe alto e quando não se tem um resultado esperado, existe uma frustração financeira e emocional. Então, a gente dá aquela segurada. Então, quando nós tivemos o baque de um resultado negativo, nós colocamos o nosso sonho de sermos pais guardadinho na caixinha, né? E fomos seguindo, amadurecendo um pouco mais, mas já estávamos tentando há alguns anos. E, de repente, começamos a entender e a ter contato com pessoas que viviam a adoção na prática. Falaram assim, poxa, adoção, tal. Às vezes a maioria das pessoas tem um pé atrás, e a gente quis entender um pouquinho mais desse mundo da adoção, como é que funcionava. Inclusive, nós acabamos, pela igreja, fazendo algumas visitas a um abrigo, né? Conhecendo algumas crianças, a gente passou algumas tardes visitando, dando assistência social, familiar ali no abrigo. E um dia, fazendo uma visita num abrigo, eu lembro como se fosse hoje, uma menininha de uns 6 anos, amor? Isso, uns 6, 7 6 anos. aninhos de idade, ela estava ali no abrigo, ela correu e abraçou a Raquel e segurou no pescoço. E nós ficamos umas 2 horas naquela visita e por 2 horas aquela garotinha não saiu do colo da Raquel. Que linda. Foi. E eu virei para a Raquel e falei, amor, se fosse essa garotinha, você não teria coragem de adotar, de mergulhar nesse processo? E qual foi a sua resposta? Eu falei que eu levava para casa. Com toda certeza. Esse foi um momento marcante, porque a ideia da adoção ela precisa ser amadurecida. Em geral, os casais começam a conversar sobre isso. Por quê? Porque sonham com filhos. Eu e o Ricardo, nós sempre sonhávamos com uma família com filhos. E depois da frustração de não gerar, o sonho ele permanece. Nós começamos a entender isso. E um dos medos, particularmente meus, era: será que eu vou amar essa criança? Como vai ser essa relação de repente, agora sou sua mãe, agora sou seu filho? Eram coisas que passavam na minha cabeça. E essas visitas no abrigo, essa em especial, que nós estivemos lá, essa garota, ela grudou em mim e ela falava assim, tia, me dá colo, e ela me abraçava. E eu não aguentava, porque ela era muito pesada. Aí eu falei, ok, sentei em um lugar e ela sentou no meu colo, ali ela ficou. Então, foi uma experiência que disse assim, sim, eu amaria, eu levaria, eu cuidaria. E foi a partir dali que o nosso coração tomou a decisão. A gente falou assim, ok, esse é um caminho para nós vamos seguir esse caminho. Ah, que lindo. Você imagina, né, 6 anos, é a idade da Eloá, Paulo. Aí você imagina uma menininha ali, da idade da Eloá, da idade da Eloazinha, chegando no seu colo, falando me pega, me pega. Eles são muito carentes, né? Sim. De carinho, né, de afeto. E eu imagino como você deve ter sido tocada nesse momento. Sim. E ali, nessa tarde, vocês brincaram com as crianças? Vocês estavam ali somente a trabalho pastoral? Sim, nós fizemos um trabalho na igreja de arrecadação de alimentos. E nós fomos entregar esses alimentos e passar uma tarde divertida com as crianças. Foi uma equipe da igreja, uma equipe pequena. Conforme cada abrigo tem as suas diretrizes internas com o qual você pode acessar, né? E nós fomos por um trabalho social da igreja mesmo. Então, porque não é aberto a visita, não tem acesso. Assim. Tanto que a maior parte dessas crianças que estão no abrigo, nem todas estão para a adoção. Então, tem crianças que estão apenas acolhidas ali por um tempo determinado, específico, né? Então, foi um trabalho social específico. Nós tivemos aqui um episódio sobre acolhimento familiar. Acolhimento familiar, pastor. A gente fez um episódio aqui. Alguns sábados atrás. E foi emocionante também. Inclusive, a participante que estava aqui conosco, ela acolheu uma menininha, que hoje ela tem 6 meses. Mas na época, quando ela acolheu, ela tinha 4 meses. E agora, na semana passada, ela foi pra avó. Retornou. Então, ela ficou aí 2 meses, mais ou menos,
com a participante e foi Mas emocionante. E o programa, ele basicamente, ele traz uma humanização maior, pastor. Ou seja, porque igual a pastora disse, ao invés de você esperar lá no local, né, na casa de abrigo, você vai esperar uma sua nova família na casa de alguém. Ou seja, porque ali né, você consegue dar o amor de uma forma mais... Porque esse programa mesmo de acolhimento familiar aqui em Sinop, eles acreditam que, é claro, isso é muito óbvio, que você pegando essa criança e levando para tua casa, que seja por um tempo, você consegue dar uma atenção maior individual do que ali em grupo. Naquele lugar ali onde eles ficam, né? Que geralmente é uma casa de apoio ou um... Como que é o nome? Um abrigo? É abrigo, né? Abrigo. Isso. Porque lá o atendimento é em conjunto, né? Todas as crianças fazem praticamente tudo junto. Sim. E aí você não consegue dar uma atenção, Sim, né? existe uma diferença entre uma criança estar em uma instituição de acolhimento e uma criança estar em uma família. Exatamente. Uma família, ela tem a sua rotina, tem o seu café da manhã. A nossa casa, ela tem uma forma mais aconchegante, né? Casa é casa. Casa tem almoço, tem brinquedo, tem horário, tem rotina, né? Isso. É vida em família. E na instituição não consegue colocar uma rotina como em família. Já existem alguns estudos e algumas teorias que dizem que existe uma grande diferença entre as crianças que permanecem um tempo institucionalizadas, que elas vivem esse período de tempo em uma instituição, o impacto emocional que elas têm, das crianças que passam esse período de tempo em famílias acolhedoras. Mas esse assunto ele ainda é polêmico, porque tem estados que não abrigam, que não aceitam a ideia da família acolhedora, pensando que é mais prejudicial no momento de desvincular. Mas a maioria dos estudos indicam que sim, é muito mais benéfico esse período de tempo. Tanto emocionalmente, fisicamente, a criança lá se desenvolve bem melhor. Com certeza. E eu pergunto, pastores, vocês tiveram alguma experiência, assim, na família de vocês, ou com vocês mesmos, sobre adoção, ou foi a primeira experiência da vida, assim, com você, né, adotando crianças? Aconteceu na família de vocês? Como é que foi a paternidade, pastor? Quando nós tivemos essa experiência que comentamos e tomamos a decisão, nós começamos a gerar em oração essa adoção. Entendemos Tiago 1:27, que diz que a verdadeira religião, a pura, a imaculada religião, é cuidar dos órfãos, da viúva, do necessitado. Então, quando nós entendemos, isso começou a ser gerado em nosso coração. Nós tínhamos um casal de pastores, na época do ministério que nós estávamos, que eles tinham adotado uma garotinha, agora ela já estava com uns 8, 9 anos, né? E ali a gente viu uma experiência de adoção de um casal que a gente tinha um certo contato, inclusive ele escreveu um livro que chama-se o Plano A, né? Adoção, o Plano A, que é do pastor Davi, um homem de Deus que realmente vive isso também na prática. A Raquel teve uma experiência na família, né, amor? Eu tive uma experiência, mas a experiência negativa, né? Porque a minha mãe, na verdade, ela sempre falava... É até interessante isso. Ela falava assim, se vocês não puderem ter filhos, vocês não adotem. E eu me lembro da mãe repetindo isso algumas vezes, né? Mas era por conta exatamente de uma experiência de uma tia que tinha adotado e tinha muitos problemas com essa filha, no aspecto de criminalidade, e se envolveu em muitas coisas. Mas a adoção, em tempos antigos, ela acaba tendo uma diferença muito grande de hoje, do conhecimento que nós temos hoje. Porque no passado, muitas famílias adotavam com a intenção de ter uma pessoa para trabalhar para a família. Não era de fato um filho e uma filha tratada igual aos outros filhos da casa, né? Verdade. Então, antes não tinha. E a minha mãe tinha esse conceito. Tanto que uma das preocupações era como que eu vou falar com a minha mãe. E, de fato, no início, assim, ela, filha, veja bem. Mas como nós somos outra geração, a geração do conhecimento, né? Uma geração que tem muito mais conhecimento à mão, informação, acesso. Aí nós fomos conversando, até que ela aceitou a ideia e depois nos apoiou e é uma vozona, assim, foi tudo bem. Mas a verdade é que
é que, de fato, a adoção ela tem um lado muito bonito, esse lado família, esse lado social, Sim. mas ela também tem um lado extremamente desafiador de lidar com as experiências, as memórias, essa bagagem emocional que essa criança carrega, que ela vem. Você pode, às vezes, pensar, poxa, mas e se eu adotar um bebê? Mesmo um bebê, ele vem com memórias intrauterinas, ele vem com uma memória emocional do útero, da gestação daquela mãe, né? A gente tem acesso a vários casos, várias pessoas que mesmo sendo adotados bebês, quando chega em um momento da vida adulta, existe um buraco, uma lacuna de entender, de saber de onde veio, de qual é a sua origem biológica, a sua família. Isso é muito natural. O ser humano ele quer saber de onde ele veio. Então tem todo um outro lado também da adoção que não é tão visualizado, Sim. não é tão abordado. E como que foi esses desafios para vocês no início? Quando a gente decide adotar, a adoção legal, né? Não a brasileira, porque existia, hoje nem tanto, mas muito a adoção brasileira, que eram pessoas que pegavam uma criança e registravam em seu nome e criavam como filhos. Soube alguém que quer dar o filho, a pessoa não tem condição, ela quer dar, ia lá, pegava uma família, adotava, registrava como filho. É ilegal. É um procedimento ilegal, é um procedimento realmente que traz muitas consequências. Sim. Mas, assim, na adoção legal, quando nós decidimos, nós passamos por um procedimento de preparo. Existe um curso que o Fórum ministra, com assistente social, com equipe Sim. de psicólogos, né, para preparar os pretendentes à adoção para um cadastro nacional no banco de pretendentes, né? E aí a gente fez esse curso, só que o curso nos dá uma noção geral. É mais ou menos igual você fazer um curso de direção, mas quando você pega o carro no dia a dia, acontecem situações que você não esperava que ia acontecer, porque a prática é diferente da teoria. A prática é diferente. Mas já no curso, a gente fala assim que o nosso curso foi tipo pede pra sair, né? Porque... Não, onde foi o curso? Não foi aqui, né? Não, nós Foi em fizemos... Chapecó, Santa Catarina. Isso, Santa Catarina. Por quê? Porque a adoção ela tem uma ideia muito romântica, né? Eu vou encontrar filhos lindos romantizam muito, que querem né? muito pais e eu quero muito filhos Bebês. e nós vamos ser bebês, Sempre assim, né? loiros, olhos claros, olhos azuis e nós vamos ser felizes para sempre. Pinta a criança todinha, né? A gente coloca as características do jeito que a gente... nós queremos, Do jeito que a gente né? queria que fosse um filho nosso. Basicamente é isso, né? Então essa romantização, ela cai ali logo no primeiro momento, é muito impactante. Por quê? Porque a realidade da adoção porque assim, hoje as crianças não vão mais para a adoção porque as famílias não têm mais como sustentar. Não, essa não é a realidade do Brasil. A realidade são crianças que sofriam violência, maus tratos, abuso, crianças negligenciadas. Então, a realidade são crianças que chegam nessas condições. Sim. E crianças muito maiores. Bebês hoje são muito raro, pouquíssimos. Raro, bebês. Então, são crianças maiores, crianças mais velhas, que já vêm com sequelas emocionais, que já vêm até com sequelas físicas. Sim. Da desnutrição, do maltrato, da negligência que viveram. Então, o curso já foi um pede para sair, já foi um choque de realidade. E logo ali Porque no início... é algo que vocês não sabiam Não. dessa A realidade. gente chegou só com a visão romântica. Nós não tínhamos noção dessa realidade. É verdade. Hoje, claro, isso já fazem o quê? 3, 5... Já fazem 8 anos, mais ou menos, que nós iniciamos esse processo, né? Hoje já tem muito mais vídeos, você encontra muito mais conteúdos na internet, mas naquele tempo era muito pouco. E tudo que você encontrava vinha assim com muito peso, vinha com muita dificuldade o tema. E então o curso ele trouxe a gente para uma realidade. E a partir dali nós começamos a buscar. Falamos assim, nós precisamos de um pouco mais de conhecimento nessa área, porque aquilo que a gente imaginava, que a gente pensava, não está muito próximo dessa realidade que está sendo apresentada. Então, nós começamos a buscar e contratamos alguns cursos, fizemos um curso de formação. Vocês foram a fundo nisso, não foi uma... Por Nós exemplo, esse curso que a pastora está falando era o quê? Duração do quê, pastor? Tipo, era um curso tipo de um dia? Meses? O curso do fórum é meses, são meses, né? Acho que 2 meses, 3 meses. Depois nós contratamos cursos particulares, online, para ter mais acesso ao conhecimento a respeito desse mundo. Preparação psicoemocional, preparação... também nossa, para receber essas crianças. Mas acho que como todos que entram nesse processo, o nosso cadastro inicial
Porque você preenche um cadastro, que isso não choque ninguém que está assistindo, mas é a realidade de como o processo funciona, que são as suas preferências, aquilo que você está preparado emocionalmente para receber. Então, talvez o seu sonho é receber uma criança de 0 a 3 anos de idade. Sim. E aí, então, se você opta, não, eu vou receber uma criança de 8 anos de idade, às vezes vai dar um choque emocional, você não vai conseguir lidar com aquela carga. Então, tem que ser muito sincero na hora de preencher o cadastro com relação às suas expectativas, para não frustrar a criança e não frustrar você. Então, o primeiro pensamento, a prioridade é sempre a criança. Sempre a criança. E nosso primeiro momento, a gente colocou na nossa base de cadastro de 0 a 3 anos até 2 crianças, 2 irmãos. Né? 2 irmãos. Nós iniciamos o curso com uma ideia, né? Uma coisa muito interessante, que foi o primeiro impacto do curso, é que nós, como pretendentes, nós queremos ser pais. Porém, toda a instituição, todo o Estado, ele não trabalha para me dar um filho, não. O Estado trabalha para encontrar pais e pretendentes para estas crianças que estão na condição, que estão nesse lugar, que precisam de pais. Então, é muito inverso. Naquele momento, nós tiramos os olhos de nós e colocamos os olhos na criança, porque é ela o alvo. Porém, quem tem que estar preparados somos nós. Os pais são responsáveis pelo sucesso da adoção. Esse também é um outro tabu, né? Porque muitas vezes se olha, a criança não deu certo, a família isso, a família aquilo. Não, muitas vezes esse pai que precisa se preparar. E foi diante dessa realidade que nós buscamos esse preparo. Nós contratamos alguns cursos de uma psicóloga especialista em adoção que trabalha nessa área, no preparo dos pretendentes, visando o sucesso das adoções. Porque o que determina, a maior parte que determina o sucesso de uma adoção, de uma família adotiva, é o preparo dos pais. Sim. E daí nesse processo, nós aguardamos quase 5 anos. 5 anos no do cadastro de 0 a 3. Por causa do nosso perfil de 0 a 3, a gente aguardou quase 5 anos. Nós chegamos no curso com uma ideia, que era de 0 a 3 anos, um bebê. De início, nós já percebemos, essa não é a realidade. Então, nós ampliamos o nosso perfil para 2 crianças, porque a realidade são grupos de irmãos, de 2, 3, 4 crianças, e em faixas etárias totalmente escadinha, muitas vezes, né? Porque nesse ambiente não tem um preparo familiar, não tem uma estrutura familiar. Então, geralmente são muitos irmãos. E quando é destituído, seja o mais novo ou alguma das crianças, são todas destituídas. Sim. Não é só destituída uma, porque a realidade de uma é a realidade das outras. Então, e a preferência do Estado é não separar os irmãos. E aí, é muito triste separar também, né? Mas tem casos que para dar oportunidade para alguns é necessário, porque às vezes você encontra famílias de 6 filhos, de 5 filhos. Então, dificilmente vai achar uma família adotiva que consiga absorver 5 crianças, 6 crianças. E já é demorado, né, pastor? Imagina. Esse é outro ponto. Por que geralmente não se tem bebês na fila de adoção? É muito mais difícil o bebê. Quando se encontra bebês em uma fila de adoção, geralmente por uma entrega voluntária. Aquela família ou aquela mãe decidiu entregar o bebê para adoção. Porque quando o bebê ele é destituído do poder familiar, é feito todo um processo jurídico, a criança é acolhida, né, pelo abrigo, enfim, pelo sistema jurídico, e é feito todo um trabalho para tentar reintegrar essa criança no seio familiar, seja com a avó, com a tia, com um parente próximo. Eles esgotam todas as pessoas da família, né? Porque a prioridade é que dê a alguém da família, né? A criança. E isso às vezes demora 2, 3 anos. Então aquela criança que entrou lá na instituição como bebê, às vezes ela vai ser liberada para um processo de adoção, para ser preparada para um processo de adoção com 3 aninhos, 4 aninhos. Entende? Aí já passou da idade, já não é mais um bebezinho. Por isso, né, pastor? Só que elas são... Acho que foi a gente que conversou sobre isso, que elas vão sendo preparadas também, né? Para receber, né? A partir do momento que se esgotam as possibilidades e o Estado entende, através dos seus representantes legais, que a melhor opção para aquela criança é um lar adotivo, aí começa um preparo psicológico, emocional dessa criança para receber a adoção. Então, deixa eu ver se eu entendi. Talvez, então, a grande demora não é só em encontrar uma família. Talvez é o quê? É você ver
se não tem possibilidade de fazer com que essa criança seja criada pelos avós, por algum parente. Isso. Eu acho que é aí que tá a Sim. questão, né? E aí, nisso, passa 2 anos, 3 anos. E tem vários fatores também, né? Por exemplo, dá algum problema, alguma situação familiar, a criança é abrigada. Essa mãe recebe ali algum auxílio, a família recebe algum auxílio para se estabilizar novamente. O tempo vai passando. Essa criança volta para a família. Passa um período de tempo, acontece alguma outra situação, essa criança vai para o acolhimento novamente. Essa mãe não consegue mais se organizar, vai para uma tia, passa um período de tempo. Depois essa criança volta para o abrigo de novo. Então tem várias situações, acaba acontecendo circunstâncias diferentes que o tempo vai passando, né? Isso. E E aí quando- depois já não é mais bebê. E quando nós entendemos essa realidade, já estávamos 5 anos na fila esperando. E a gente assistiu um filme, inclusive em uma plataforma digital, estava disponível esse filme, falando sobre adoção. A gente estava em casa assistindo e começamos a olhar para a adoção chamada adoção tardia, são de crianças mais velhas. E a gente olhou um para o outro e falou assim, amor, se a gente tivesse adotado 5 anos atrás, no momento que a gente entrou na base de dados, hoje nosso filho, que se tivesse 3 anos na época, teria 8 hoje, 5 anos depois. E nós olhamos um para o outro e falamos assim, vamos mudar o nosso perfil? Mexeu assim dentro de nós, naquele momento. E há anos já a gente orava, Deus guarda os nossos filhos, nós não sabemos onde eles estão, nós não sabemos o que eles Só estão sabemos que passando. talvez já existem, né? Mas guarda eles, Pai, guarda a emoção, guarda o coração dos nossos filhos, orando por eles sem conhecê-los. E tomamos essa decisão e fomos até o fórum na semana seguinte e mudamos o nosso perfil. E junto com essa decisão teve um outro acontecimento. No Rio Grande do Sul e hoje já em Santa Catarina também tem um aplicativo que os pretendentes regularizados, cadastrados, têm acesso. Você pode se cadastrar, acessar o aplicativo e ali você tem informações, você vê fotos das crianças que estão disponíveis para adoção. A intenção do aplicativo é exatamente que a pessoa olhe, se apaixone e, como o aplicativo diz, manifeste interesse naquela criança. Quem olhar isso a grosso modo, gente, vai achar assim, estão vendendo as crianças, estão oferecendo as crianças. Não, tem coisas que você olha, você se apaixona, você fala, é esse, É uma né? forma de conectar, até É porque a uma gente não forma tem de como conectar. Eu estar lá. achei super legal, eu nunca tinha É uma ouvido ideia falar. bem interessante, mas Nossa. tem os contras também, né? E o Ricardo estava lá no aplicativo. De vez em quando ele se apaixonava por alguma criança. E ele estava lá no aplicativo olhando. E ele se apaixonou por uma menina de uns 8 anos, muito bonita. Mas o próprio aplicativo ele já mostrava que ela tinha mais 3 irmãos. E era um grupo de irmãos de 4. Era uma de 3 anos, um de 6 anos, ela de 8 e um de 12. E o Ricardo ali, naquele momento, naquela emoção, e se eu manifestar interesse? Manifestei. Ali já começou um turbilhão de emoção, de sentimento. Ai, meu Deus, 4 crianças, como que vai ser isso? E a assistente social, no dia seguinte, já entrou em contato conosco, nós começamos a conversar. E aí, de repente, ele começou a fazer conta e nós começamos a pensar em como que nós íamos comportar 4 crianças. E aí nós conversamos com os nossos pastores sobre isso e nós oramos. E logo no dia seguinte nós entendemos, não, calma, porque tem muita emoção envolvida, tem um desejo envolvido, mas os pretendentes têm que ter pé no chão, tem que saber o quanto você dá conta de lidar. Porque são vidas. Consciência, São maturidade. crianças, tem que ter consciência. E junto nesse tempo veio o filme também. E aí, então, nós tomamos uma decisão. Porque o Ricardo falou assim, amor, se nós já tivéssemos com nossos filhos, eles já teriam 8, 9 anos. Então, nós vamos ampliar o nosso perfil. Eu falei, sério, nós vamos ampliar? Vamos ampliar. Tá, de 2 crianças para 3 crianças. Ai, meu Deus, 3 crianças. Tá. Até 3. Até 3, né? Que você coloca de pode ser 2, até 3. Aí ele de 0, nós vamos colocar até 8 anos. Aí eu já imaginei, né? De 0 a 8 anos, 3. Uau! Só um casal, né? Você imagina de repente 3, né? Eu falei, tá bom. E na oração, gente? Na oração, falando, Deus, o Senhor sabe os De todas as propósitos coisas. que o Senhor tem a nosso respeito.
E nesse aspecto, Deus já havia falado conosco. Comigo, em particular, o Senhor falou assim, eu não estou te dando filhos, eu estou dando vocês como pais. Então, se Deus está nos dando como pais, é porque Ele tem filhos específicos para nos receber como pais. Então, nesse processo todo, tinha muita oração, tinha muita entrega e muita confiança daquilo que Deus ia fazer através das nossas vidas. E aí, então, nós decidimos fazer essa alteração de perfil. Aí o perfil foi alterado e 30 dias depois veio a ligação. Foi quase Nossa, uma espera muito de rápido. 5 anos. 30 dias. Pastor. Porque esse é o perfil que geralmente você encontra, né? Crianças mais velhas e tal. E eu lembro até hoje, eu estava preparando um material da igreja para um curso e a Raquel me liga desesperada, falou assim, amor, me ligaram. Eu falei assim, quem te ligou? Irmã da igreja? Alguém precisando de ajuda? Ela falou assim, não, pessoal do abrigo, nossos filhos chegaram. Ai, Eu que falei lindo. assim, como assim? Como assim? Não, me mandaram foto aqui, só que eu nem abri porque eu quero abrir junto com você. Aí ela falou, vem pra casa pra gente abrir as Ansiosa fotos. pra abrir as E fotos. nesse propósito, nesse mundo tem muita expectativa, né? E uma das coisas que você aprende vendo os vídeos e vendo as informações é a hora da ligação. É um momento muito esperado. É muito parecido com você pegar um positivo. Tipo, chegou agora, é agora. E essa Eu ligação imagino. pode vir a qualquer momento. E para nós foi, eu estava em casa e o telefone tocou, não era um número conhecido, eu atendi e era assistente social da comarca. Se identificou, explicou, na hora o coração vai a mil, vai lá em cima. Como eu já tinha aprendido, peguei lá um papel, uma caneta, né, calma, anota as informações, e fomos conversando ali, e ela falou assim, eu vou te enviar foto. Aí meu coração já, ai meu Deus, foto já, e ela enviou, só que veio em arquivo. Aí eu falei, ai, não vou abrir, liguei pro Ricardo, falei, amor, você tá sentado? Aí ele, o que aconteceu? O que aconteceu? Falei, calma, recebi a ligação. Ligação de quem? Porque é uma espera muito longa, você não fica pensando nisso toda hora, né? Falei, e eu tenho fotos. Vem pra casa, ele correu pra casa. E aí quando nós abrimos as fotos, a gente começou a chorar. Porque a gente falou assim, não, são os nossos filhos. Meu Deus. Foi muito emocionante, porque... É o positivo. A Raquel, É o positivo. A Raquel, ela tem positivo. descendência indígena e as crianças também tinham. Então, tinha os traços da Raquel, assim, meu Deus, isso era perfeito. A nossa garotinha tinha 4 anos na época, linda. Uma fase. O nosso filho mais velho tinha 8 na época, 8 anos e meio, 8 anos e alguns meses. Então, né, ali, os casalzinhos, falei, meu Deus, 2 crianças. Eles eram irmãozinhos São também? irmãos biológicos, né? Que legal. Só que o grande X aí da diferença entre um positivo biológico e a adoção é que você no biológico tem 9 meses para preparar um enxoval emocional, o ambiente. Na adoção, hoje você não é pai e amanhã você está com as crianças em casa. Sim. Tem um processo, lógico, tem um processo no meio, mas isso é muito rápido, é muito mais rápido. Eu imagino. Nossa. É que é um processo que você se prepara. Nós temos que estar minimamente preparados. Você não vai estar perfeito, você não vai estar totalmente preparado para quando chegar esse momento, né? Mas, ao mesmo tempo, é um processo longo, que você não tem uma data específica. Então, você se prepara de certa forma e isso vai amadurecendo. E aí, nesse momento da ligação, depende muito das comarcas, né? Ele pode ser mais rápido, ele pode ser um processo mais lento ou pode ser um processo mais rápido. No nosso caso, foi o mais rápido. Glória a Deus. Acho que o pastor falou isso pra mim. Então, se a gente for analisar, vocês estavam 5 anos na fila, pastor? 5. 5 anos. Então, ou seja, o filhinho de vocês já existia Ele e a tinha filhinha 3 ainda iria existir. Ele é como se ele tivesse nascido quando nós fomos cadastrados no Banco Nacional de Adoção. No ano em que nós nos cadastramos, ele nasceu. É um processo. E aí nós agendamos, né? A assistente social agendou com a gente para fazer uma visita para conhecê-los. Primeiro foi uma ligação. Eu ia perguntar Vídeo como foi o chamado. grande encontro. Sim. E aí foi um virar de chave. Foi isso que definiu o processo rápido ou devagar.
Nós fizemos uma videochamada após a aula Primeiro deles. foi fotos. A gente trocou fotos, mandamos Primeiro nossas para fotos. eles e deles para nós. Até isso tem? Eles Sim. mandam a Sim. foto do casal também? Sim, Sim. as Nossa. crianças Aí têm que eles- nos receber também, eles têm que saber quem nós somos e nos acolher também. Aí a assistente Que social legal. pediu, mande algumas fotos de vocês para nós. E aí nós, para escolher as fotos, né? E agora? E nós escolhemos fotos divertidas. Então, nós escolhemos fotos que nós gostamos. A gente gosta muito de viajar. Então, foto no mar. Nós escolhemos fotos engraçadas. O Ricardo gosta muito de tirar foto engraçada. Então, tinha uma foto dele com um tubarão fazendo assim. E aí, eu mandei uma foto minha com um prato de salada. Fotos que comunicassem quem nós somos. A algumas personalidade de preferências, vocês. a personalidade. E aí nós enviamos, então, essas fotos para eles nos conhecerem a princípio. Porque esse trabalho, ele precisa ser realizado. Os pais também são apresentados às crianças. Sim. As crianças também comunicam se elas gostaram ou não gostaram desses pais. É feito com muito respeito às crianças e aos pais. Não somos só nós que adotamos, as crianças também precisam nos adotar. Né? Então, ali a gente trocou as fotos, eles mandaram mais fotos para nós e a gente marcou uma videochamada. E aquele momento eu não sabia se eu falava ou se eu chorava, né? A gente meio que... A emoção, aquela mistura de emoções e a videochamada, você vendo eles pela primeira vez, a Ana ainda com uma fala com bastante erros de português aos 4 anos, É muito toda novinha ainda. engraçadinha no jeito de falar, o Vitor querendo mostrar tudo que ele sabia, que ele os dotes, talentos, mas assim, uma ligação que era estimada que fosse talvez 10 ou 15 minutos, ela foi quase 1 hora de ligação. 40 minutos de ligação. E foi ali que a Legal. assistente social percebeu que havia dado uma conexão emocional, havia dado como é o nome? Não sei o nome que é dado mesmo, se é imprint ou enfim, mas uma conexão. Porque quando eles estavam ainda tendo contatos com os pais biológicos, eles não conseguiam falar 5 minutos com os pais. Então houve uma desconexão dos pais biológicos. E com a gente na primeira ligação, eles já ficaram 40 minutos falando. E brigando para quem ia pegar o celular e tal. E foi Que essa. bonitinho. E com base nisso, isso aconteceu acho que numa terça. Isso. Na quinta-feira, ela falou, vocês não querem vir conhecê-los pessoalmente? Era feriado, Era né? feriado? Vamos fazer um piquenique na praça. Olha. Aí a gente levou as coisas, se arrumamos. O que as crianças gostam? Levamos tudo, salgado, bolo, doce, brigadeiro, fazer um piquenique, um presente para cada um. E aí ali a gente fez um piquenique. Chegamos no abrigo, pegamos eles, lógico, com o acompanhamento da assistente social, fomos até a praça para nos conhecermos, para ter um momento com eles. E ali brincamos, passamos uma tarde, né? Sim. E foi um momento assim muito bom até a hora de ir embora. Que daí você conhece a criança, você começa, poxa, mas agora tem que deixar, e ele vai ficar, e eu vou voltar, ele vai ficar aqui no abrigo. E aí a gente voltou para casa, né? Sem saber como ia ser. Com o coração Como aflito, se né? já Foi fossem, muito- como se já fossem de vocês. E Vocês foi queriam, muito vocês queriam marcante. levar já com vocês. Foi muito marcante esse primeiro encontro. Desde a primeira ligação, mas o primeiro encontro também. Porque é como assim, bateu, colou. Sabe? Deu certo, colou, se identificou. E o Vitor, ele já mais velho, né, com 8 anos, ele falava assim, agora nós vamos ser uma família, porque eu pedi que para lindo. Deus mesmo uma família, vamos fazer uma foto em família. E ele falava família, família, ele repetia muito isso. Tanto que nós temos uma foto desse primeiro encontro com a Ana Ai, me no emocionei. ombro do Ricardo, sentada assim numa alegria, e o Vitor do lado, porque ele falou, vamos fazer a nossa primeira foto em família. Que lindo. Então ali já teve uma aceitação muito grande deles conosco e nós apaixonados por eles. Já foi assim um momento incrível. E depois de quanto tempo que vocês... Foi muito Puderam. rápido. A É. nossa adoção é atípica nesse aspecto. As famílias em geral levam mais tempo para conhecer. Pega, traz para casa, sai para jantar, depois vem posar. A nossa não. Nós nos conhecemos por vídeo numa terça, fizemos um encontro presencial em uma quinta. Aí quando foi no sábado, nós fomos buscar
para passar o final de semana. Então, eles vieram. Só que, assim, a ideia era, tipo, passar o dia. Daí, a assistente social ligou e falou assim, Raquel, como é que tá a programação de vocês? Porque, assim, aqui tem muita expectativa de posar na casa de vocês. Eles falam muito disso, nós vamos posar, mas a princípio é para passar o sábado. Então, a gente quer saber se dá, se não dá. Se você achar que não, tudo bem, vamos com calma. E a gente pensou bem, falando, não, acho que dá, né? E nós estamos num processo de uma mudança de casa. Já pensando nisso, nós saímos de um apartamento para uma casa e organizando tudo. E foi, assim, uma loucura. Pensando no quartinho deles. Uma loucura para organizar, porque nós queríamos causar o primeiro impacto. Que o legal. primeiro impacto fosse realmente, assim, forte, né? Tipo, vocês são bem-vindos aqui. Nós estamos esperamos esperando por vocês. Exatamente, era isso que a gente queria passar. E aí a gente preparou o ambiente, foi uma correria aquela semana, mudança e preparar quarto e tal. E aí ela ligou e falou assim, olha, segunda é dia das crianças, vai ser feriado, vocês vão pegar no sábado. Por que vocês não devolvem eles na terça, então? Que legal. Então a gente Veio já ia passar já a data já também. ia passar um período prolongado. Aí foi o que aconteceu. Pegamos, passamos ali, levamos eles para casa, todos animados, fizemos uma surpresa, fechamos os olhos, aí entramos com o olho fechado, mostramos o quartinho da Ana, o quartinho do Vitor, nossa, aquela alegria, né? E aí passou sábado, passou domingo, passou segunda, e aí o que aconteceu? Eles não foram mais embora. Sério? Eles já ficaram. A gente ligou e falou assim, bênção, olha, glória a Deus. acho que não precisamos devolver e tal, até porque ia chegar crianças novas no abrigo onde eles estavam. E toda vez que chega crianças novas no abrigo, existe uma desestabilização emocional nas crianças que estão. Porque quem está chegando agora foi destituído agora. Então, a criança está passando por um momento de tristeza, de insegurança, de medo. E eles estavam no momento inverso, eles estavam passando por um momento de alegria, de acolhimento. Ela falou assim, se eles voltarem agora, pode ser mais prejudicial no processo. Vocês não querem já ficar Que legal. nesse processo, né? E aí a gente disse sim. E um pouco tempo depois, acho que uma semana, a gente voltou daí no abrigo com eles com medo de ficar no abrigo, né? Disse, não, a gente vai pegar as coisas de vocês. Tadinhos. E esse momento marcou a gente. Por quê? Porque a gente voltou lá para pegar as coisas deles com eles, né? E o que me marcou muito foi que quando você vai pegar as coisinhas deles, que são naturais, elas vêm num saco de lixo. É um saco preto com tudo que eles têm dentro. E aquilo marcou, sabe? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. A vontade que dava é de descartar aquilo e comprar tudo novo para eles. Falei assim, não, o papai vai dar o melhor para vocês, o que o pai pode dar, vamos fazer. Mas nós não podemos fazer isso. Porque a história deles está ali. Aquelas roupinhas vêm com eles. Aqueles brinquedos eles tinham há muito tempo. Então, mas é duro você pegar um saquinho de lixo de cada um saquinho preto, colocar no carro e toda a vida daquelas crianças estão ali dentro. Dentro daquele saquinho de lixo. E agora é hora de reconstruir. Então foi assim que eles chegaram lá em casa. Que lindo. E essa é a parte romântica. É isso que eu ia perguntar. Essa é a parte romântica, a parte glamurosa, o encontro maravilhoso, onde todo mundo quer ser pai e mãe, todo mundo quer ser filho. Essa parte linda. Eu acho que esse tipo de assunto me deixa muito emotivo. Mexe, né? Ah, Não Sou tem como suspeito de não falar se sobre esse assunto. emocionar. Eu fico muito emotivo. E fiquei imaginando tudo que o pastor falou, entendeu? E fico pensando como que é possível, né, pastor? Pessoas sonhando em ser pais, pastora, e todos os dias chegando crianças para serem adotadas, né? Sim. Então é um ponto de interrogação, assim, que a gente não entende. Tantas pessoas demoram anos, né, pra conseguir ser pai e mãe, né? Sim. E tantas outras pessoas querendo e não E um detalhe interessante que vocês falaram é que vocês fizeram essa alteração e aí foi... Ou seja, então isso quer dizer que vocês chegaram a pesquisar? Se o senhor fosse esperar, então, ia passar o quê? Até 10 anos? Até 10 anos. Normalmente uma média de espera. Em Santa Catarina, a média de espera por um bebê de bebê. 0 a 1 ano, de 0 a 3 anos é considerado bebê para o fórum, né? Sim. É de 13 a 15 anos. Meu Deus, e tem gente Espera. quem que espera, pastor? 13 a 15 anos? Tem quem espera. No nosso grupo
no nosso grupo de pretendentes à adoção, tinha uma pessoa esperando. Ele estava há 11 anos esperando. Mas está tudo bem, porque a criança que ele dá conta de acolher, que aquela família dá conta de lidar, é um bebê. O sonho dele é um bebê. E tá tudo bem, porque tem pessoas que estão preparadas para um bebê, assim como talvez eu não estaria preparada para um bebezinho, mas tem pessoas preparadas para crianças maiores, que já preferem uma fase diferente dessa criança. Então, nós precisamos entender que tanto o coração do pretendente para adoção tardia, pretendente para adoção de bebês, mas essa é uma realidade um pouco gritante. Dos cadastrados no Cadastro Nacional de Adoção, 95% dos pretendentes é para bebês, de 0 a 3 anos. 95% é um índice muito alto. 95% é um índice muito alto. E depois as faixas etárias, elas vão ampliando. Adolescente, então, por exemplo, é menos adolescente, de 1%. por exemplo, normalmente, então, não, a partir dos 10 anos, eles não adotam mais, né? Já... É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Então, às vezes a criança pequena, por exemplo, tem lá um adolescente de 10 anos, mas tem uma irmãzinha ou irmãozinho de 4, de 3. Às vezes aquele adolescente, ele é adotado por causa do irmãozinho. E aí é um problema que gera social lá na frente também. Se não houver um acolhimento real, dá um problema depois. Mas ele é obrigado? Ele não pode separar os irmãos? Juridicamente, eles não separam os irmãos. A não ser em casos, realmente, como eu falei, há um grupo muito grande, 5 irmãos, 6 irmãos, aí separam para poder facilitar o processo. Entendi. Que é uma família muito grande. Mas, a priori, a ideia é manter juntos. Entendi, interessante. Mas, em geral, a realidade dos pretendentes é preferência por bebês, realmente crianças bem menores, crianças até 5 anos. E depois, claro, vai aumentando, né, as faixas etárias. Hoje, por exemplo, uma família que se habilita para adoção, entra no cadastro com um grupo de irmãos de 3, 4 irmãos, Sim. ela, de certa forma, ganha uma prioridade pelo seu perfil. Pelo perfil. Pelo seu perfil. Por quê? Porque o sistema está esperando esse perfil de pais para esse grupo de irmãos. Ou seja, não é uma fila. Não é Não uma é fila uma por fila, ordem de prioridade. É não. uma fila por questão do perfil. Exatamente. E isso as pessoas não entendem. As pessoas pensam assim, mas eu estou há 5, 6 anos na fila. Mas qual é o seu perfil? Conforme a realidade de cada estado também. Tanto que quando a gente estava fazendo o curso, teve um casal que terminou o curso e já foi chamado para adotar. Em 30 dias. Tem a questão da Por causa do cor de perfil. pele também, pastor? Sim. Normalmente o senhor chegou a visitar lá. Dá para se perceber que, por exemplo, crianças mais morenas, dependendo da cor de pele, você via que tinha maior quantidade. Ou seja, eram crianças que estavam mais lá no abrigo, no caso. Em maior número, não? A gente não esteve no abrigo. Não esteve no abrigo. Nós não tivemos acesso ao abrigo nem com essa visão, mas isso é muito de região, né? Existem regiões que as crianças vão ter uma cor de pele mais morena. Lá em Santa Catarina existem muitas crianças com cor de pele clara, porque a grande maioria da população tem a pele clara, mas isso é muito de região para região. Região, O né? que é observado pelos assistentes sociais, pensando nas crianças, é a cor de pele dos pais. Dos pais, entendi. Dos pais, porque ele olha, poxa, aqui vai dar uma ligação melhor se ele for mais parecido. Isso não é um fator predominante, mas facilita muito o processo, né? Para essa adaptação. Porque às vezes um casal negro acolhe uma criança branca de olho azul. Obviamente, todo momento vão questionar. Vai ter um questionamento, poxa, mas é seu filho, é seu sobrinho e tal? Ou mesmo o inverso, um casal loiro com uma criança negra, mas... Então gera um questionamento. Então, se houver uma compatibilidade, ou pelo menos parecer um pouquinho mais geneticamente, facilita muito na questão do dia a dia. Hoje, por exemplo, lá em casa, a maioria das pessoas que veem meus filhos com a Raquel, bicho, é dela, é biológico dela, são muito parecidos com ela. Eles falam, quem não conhece, por exemplo, Não falo. se o senhor não falasse, né? Não. Se você não falasse, a gente não tem como. Eu brinco até que lá em casa o adotado sou eu, porque eu sou o único diferente da turma. Legal. E voltando aqui, só pra gente não perder o time, pastor, e como é que foi a primeira noite, ou o primeiro dia que vocês levaram eles lá? Você falou que foi uma alegria total, mas vocês estavam apreensivos também, né? Se eles iriam Adaptação, gostar, né? com adaptação.
E foi tranquilo esses primeiros meses? Eu sei que, igual o senhor falou, tem a parte romântica, né? E tem a realidade, mas eu sei que a realidade não vem na hora. A realidade vem com o passar dos dias, né? Exatamente. Como é que foi essa Muito difícil. adaptação? Muito difícil. Porque eu achava que eu sabia ser pai. Ou que eu tinha ideia do que era ser pai. Mas a verdade é que quando eles chegaram, eu agi como tio e não como pai. Porque eu tinha sobrinhas, então brincava com as minhas sobrinhas, levava a tomar sorvete, levava a passear, e quando chorava eu devolvia para a mãe. Né? Agora não dá para devolver mais. Não tem para quem devolver. Então ali eu comecei a ver uma outra realidade, de duas formas. Nos primeiros dias, semanas, tanto as crianças querem nos agradar, quanto nós queremos agradar as crianças. Sim. Só que chega um momento que você tem que começar a dar limite. Você tem que começar a falar, olha, você vai ter que comer a sua salada, o seu brócolis, os seus legumes. Você vai agir aqui dessa forma. Aqui em casa, as regras são essas. Tem horário para isso, horário para isso. É educar, né? Aí, quando começa esse processo, a criança começa a vir com a sua personalidade para fora. Né? E aí ela, muitas vezes, o que ela carrega, no nosso caso, havia isso. A criança vinha de um lar violento, vinha de um lar desestruturado, então o que ela tinha dentro dela era violência, era raiva, era ira. Então, quando aconteceu algumas situações, o comportamento da criança era agressivo, a fala era agressiva, às vezes até entre eles mesmos, e aí eu tinha que intervir, porque o maior tentava de alguma forma agredir verbalmente ou manipular a menor. Então eu tinha que começar a entrar com um pouco mais incisivo, de limite, ou até aqui, conversando, trazendo, e aí começou os desafios. Porque a minha personalidade vinha para fora, a deles vinha para fora, e eu falo que o pai nasce quando o filho chega. O pai não é pronto. E a gente acha que está tudo resolvido dentro de nós, muitas vezes, porque não tem estímulo. Nós não estamos recebendo estímulos. Mas quando somos estimulados em algumas áreas que antes não éramos estimulados, a gente começa a perceber que tem coisas em nós não resolvidas com relação aos nossos pais. Sim. E é exatamente ali que a forma como você foi criado, seja com atenção, seja com desconexão, seja com uma educação talvez um pouco mais incisiva, aquilo começa a vir para fora. Você começa a ter a resposta que você tem aqui dentro e aqui dentro para lidar com aquela situação que está acontecendo é a que você recebeu quando você era criança. Porque você não foi preparado para ser pai. Fiz faculdade para ser administrador, fiz faculdade para ser psicanalista, fiz faculdade para ser tantas coisas, mas não existe uma faculdade para ser pai. Então a referência que usamos é o que nós recebemos. E é ali que as coisas começam a pegar. Em 40 dias eu fui procurar ajuda psicológica. Não para as crianças, para mim. Para eu saber como lidar com aquela situação, para eu entender como lidar com aqueles sentimentos que estavam brotando, com aquela realidade que estava brotando, porque eu precisava lidar e ajudá-los ao mesmo tempo. Crianças tinham uma bagagem deles, eu como pai, eu como adulto da situação, a mãe como adulta da situação, precisamos orientar, ressignificar, ajudar essas crianças a saírem daqueles locais de traumas, de dor. Mas em todo esse processo, nós mesmos precisávamos sair dos nossos próprios lugares de dores. Uhum. E aí foi um mergulho em conhecimento, né, amor? Em busca, pedido de ajuda. E esse é um fator um dos fatores determinantes do sucesso da adoção. Que são esses pais olharem para si, se reconhecerem como os adultos, se reconhecerem como os responsáveis e buscar esse conhecimento, buscar ajuda terapêutica, porque nesse processo, o normal, o comum seria, busquei ajuda terapêutica para o meu filho. Não, buscamos ajuda terapêutica para mim, para que eu consiga lidar com esse filho. Sim. Então, é uma diferença. Não é, vamos resolver o problema da criança, porque essa criança é problemática, porque essa criança é isso. Sim, a criança tem questões que precisam ser resolvidas. Sim, concordo. Porém, primeiro somos nós. Nós olhar para nós mesmos para conseguir lidar com essa situação, lidar com aquilo que está se apresentando. E nós somos
muito orientados pela equipe pedagógica, aliás, pela equipe da psicologia do fórum, que no primeiro momento é o namoro. Então, o primeiro momento é aquele namoro especial. Todo mundo quer se agradar, né? Todo mundo deseja ser aceito, deseja ser amado. Todo mundo demonstra amor total. E essa é a parte romântica da história. Mas como o Ricardo disse, logo ali no primeiro momento, a gente começa a perceber a necessidade de limites. Começamos a perceber a necessidade das regras em família. Essa criança, elas vêm de outra cultura. Eles passaram 1 ano e meio na instituição. A instituição não tem um pai e uma mãe ali para educar essa criança naquilo que pode, no que não pode, no que é permitido. Tem, claro, ali os profissionais que fazem um excelente trabalho, porém, não é pai e mãe. Não é pai e mãe para ir em lugares mais profundos, para ensinar essa criança a comer um pouco melhor. Então, essas preocupações, a equipe está ali para atender a necessidade básica dessa criança, e fazem isso muito bem feito, porém, não como pai e mãe. Então, inclusive, quando eu mandei uma foto da Ana Tamara comendo salada para assistente social, ela mandou assim para mim: nossa, eu não acredito. Eu tava precisando de mãe mesmo. Tava precisando de mãe. E esse processo ele vai se desenvolvendo no dia a dia. Ele é difícil, é muito desgastante. Nós não... Peraí, vamos frisar. É muito desgastante. É difícil, gente. É desgastante. É necessário uma rede de apoio, que graças a Deus nós tivemos. Nossos pastores nos ajudaram muito. A igreja nos ajudou muito. Nossa família nos abraçou. Tinha momentos que eles nos acalmavam. Falavam: calma, ixi, lá em casa é igualzinho, gente. Vocês não sabem. Não muda. Nossa, não muda. Tem situações que são muito semelhantes realmente. Tanto que às vezes as pessoas perguntam para nós, né? Como que vocês se sentem? Como que é isso? Particularmente, fazem 3 anos e meio já. Vai para 4 anos agora, em agosto. Que as crianças estão conosco, mas parece que é a vida toda. Mas nós temos bem consciente de que nós não podemos nos esquecer de que os nossos filhos chegaram por meio da adoção. Que para eles... por vezes vocês acabam esquecendo, né? Sim. Na rotina, no dia a dia, o vínculo ele se tornou tão forte. A filiação, de fato, essa maternidade, ela é, de fato, tão forte que é como se fosse meu. Não tenho, eu não consigo. Eu não tenho momento imaginar você não consegue imaginar só... Na verdade, as pessoas até falam da própria maternidade. Sim. Como que eu vivi antes, né? A gente fica se perguntando: caramba, eu vivi antes. Como eu vivi antes. Eu era feliz e olha só, parece que é um negócio que... Agora estão completos, né? De verdade. Pra mim, virou uma chave quando eu tomei a decisão de parar de tentar ser pai. Porque nos primeiros meses eu tentava acertar. É aquele pensamento: o que erraram comigo, eu vou tentar acertar com os meus filhos. Eu vou tentar fazer diferente, E isso me privava de muitos comportamentos. Como eu falei, eu estava acabando sendo mais tio do que pai. E quando eu deixei de lado isso, falei: não, vou ser pai, e acabou a história. Errando, acertando, é o que eu tenho nesse momento, é o que eu posso dar nesse momento. E eles vão ter que aprender com os meus erros e com os meus acertos, e nós vamos dar um jeito de dar certo. Aí melhorou bastante, porque tirou um peso das minhas costas de errar, de não fazer, de fazer. Existe uma pressão, é como se você tivesse... acertar sempre, né? É como se você tivesse que estar naquele papel ali sempre, de ser o pai legal. Sim. Não sair do trilho, nunca desestabilizar, mas tem que ser quem você é, porque essa é a paternidade. Eu sou pai, tem que ser quem eu sou, eu não consigo ser bonzinho sempre. Não dá pra pisar em ovos, né? Não dá pra pisar em ovos. É que no ambiente da adoção, a gente olha para aquelas crianças, você, poxa, já sofreram tanto, passaram tanta coisa, dificuldade, Então a gente fica naquela expectativa: vamos tentar minimizar. Mas não, na verdade, quando você olha para as crianças, elas estão bem, elas conseguiram, porque elas têm esse apoio no abrigo, né? De conseguir digerir aquela situação, entender o que aconteceu, entender o que estão passando. E tudo bem, às vezes a gente está mais bitolado na situação do que a criança. Sim. A criança já está mais resolvida do que a gente.
Lógico, todos têm os seus processos. Mas aí eu tive que viver o meu, né? A Raquel dela, eu o meu. E para nós foi fundamental ajuda psicológica, ajuda terapêutica, pessoas que já tinham vivido. O que vocês estão gerando aqui hoje nesse podcast, nós estamos juntos aqui falando, pode ser uma luz para muitas pessoas, porque vivem esse ambiente ou essa situação, às vezes com filhos biológicos, às vezes com filhos adotivos, e não sabem como lidar. E às vezes a gente fica na tentativa e erro, acerto e erro, acerto e erro. Não, a gente tem muita gente preparada que pode nos ajudar, que pode estender a mão, terapeutas, psicólogos, que podem sim, e tem um trabalho incrível que pode nos ajudar. Então a gente não precisa sofrer sozinho, calado. E além dessa parte psicológica, o que vocês perceberam que Deus tentou tratar em vocês nesse processo? Boa. Tentou não. Tentou? Tratou. Não, está tratando. Tratou, está tratando e ainda vai tratar. Boa. Olha, Em mim, E que Deus ministrou, pastor, na sua É. vida? Todo esse processo. como pastor, eu ministrava, obviamente, sobre a paternidade de Deus, sobre paternidade, sobre a maternidade do Espírito Santo. Porque quando falamos do Espírito Santo, na figura da Trindade, ele representa esse amor materno, esse acolhimento, enquanto Deus a sua paternidade, Jesus o Filho, né? E eu confesso que eu tinha muitos problemas não resolvidos com a minha paternidade biológica, com a minha maternidade biológica, que eu achava que estava tudo bem, mas na verdade é aquela velha historinha que você coloca debaixo de uma pedra e não toca mais no assunto. Mas quando você começa a ter os seus filhos, você se vê nas situações que não foram resolvidas com os seus pais lá atrás. Então eu falei assim, meu Deus, eu preciso resolver isso. Para mim conseguir lidar com o meu filho, eu preciso resolver a minha paternidade, a minha maternidade. E eu não estou falando sobre perdão, porque eu já tinha perdoado pai, mãe, sobre situações do passado, mas eu precisava aceitar os meus pais como eles eram, sem questionar, sem querer mudar, sem querer colocar um jugo. Porque todas as vezes que a gente faz aquela seguinte afirmação, você para os meus filhos um pai diferente do que o meu pai foi para mim, é a receita perfeita para tudo começar a dar errado. Porque a minha motivação para ser um pai melhor é o julgamento que eu estou exercendo em relação ao meu pai e não aceitando ele com as limitações dele, como ele era. É verdade. Então, quando eu aceito quem eu sou, e o primeiro passo é aceitar quem eu sou, com os meus erros, acertos, debilidades e habilidades, aceitar o meu pai, aceitar a minha mãe, eu me libero para ser um pai do meu jeito. Nem melhor, nem pior, porque não tem esse negócio melhor ou pior, mas tem um negócio de você ser autêntico, de você conseguir dar uma resposta ao seu filho de acordo com as necessidades dele. Porque tem filho que você vai dar lá tudo o que ele quer, mas na verdade ele não quer o presente, ele quer a presença. Tem filho que ele tem, de acordo com a linguagem de afetividade dele, vai ter necessidades diferentes. Então eu precisei me resolver, e o que Deus mais ministrou comigo, e ministra ainda na adoção, é quanto ele me ama como pai, o quanto, indiferente do que aconteceu na minha infância, ele sempre me amou, me acolheu. Ele é o meu pai adotivo. Eu brinco com meu filho que eu também sou adotado. Eu sou adotado pelo Pai do céu. Ele nos adotou, ele nos escolheu, ele nos acolheu. Isso me permitiu ser quem eu sou hoje. Então, sem dúvida, para mim, o que mais trabalhou foi a paternidade e a maternidade na minha vida. De uma forma mais profunda, né, pastor? Igual o senhor falou. O senhor eu tive que refazer as minhas pregações sobre isso. Refazer. Igual o senhor falou, até então, o senhor tinha ali, perdoou seus pais, até então estava tudo certo. Só que daí, quando você começou a viver aquilo, você começou a encontrar, é como se você tivesse se visto no espelho. Sim. O verdadeiro Ricardo. Você viu através dos seus filhos. E a pastora? O que Deus tratou no seu coração, pastora? Eu entendo, uma ressalva aqui, como mulher, eu sei que foi doloroso para os dois, pastora. Mas eu sei que as mulheres, elas acabam sofrendo um pouco mais com isso. Eu falo com o processo do início, na expectativa de engravidar, na expectativa de ter um filho. Aí, depois, glória a Deus, tudo deu certo. A pastora entrou no seu coração a questão da adoção, aceitou, entendeu que era o melhor. Mas eu sei porque a gente viveu parte disso. E nem foi muito tempo, pastor. Hoje a gente conta esse testemunho, mas quando a gente olha para outros, pastor, eu já vi que teve gente que esperou 5 anos, pastor, e engravidou. 3. E aí hoje, a gente que esperou 1 ano e meio, indo para 2, meu Deus, para nós parece que foi muito, pastor. Parece que foi muito para nós. Mas por sermos um casal jovem, por eu já ter tido filho, por os exames estar ok,
a gente sofreu com isso. Então eu imagino, pastor, que você deve ter passado pelos seus momentos de porquês, né? Pelos seus momentos de oh meu Deus, né? Tô esperando, pai, eu confio. Até chegar ao ponto da pastora falar, não, é a adoção mesmo que o senhor tem para mim. Sim. Esse processo, nós precisamos entendê-lo. E é algo muito íntimo, muito pessoal de cada pessoa. No meu caso, nós esperamos... O processo da adoção, nós esperamos 5 anos. Uhum. Mas o processo, desde quando nós decidimos, nós agora queremos um filho, queremos gerar, foram 11 anos. Até receber aquela ligação, até as crianças chegarem, foram 11 anos de espera. E nesse processo tem muitos altos e baixos, tem muita coisa aí, né? Mas para mim, pessoalmente, no início é muito doloroso. Quando uma mulher vai passando ali pelas suas tentativas, que ela começa a pegar negativo. É muito doloroso os negativos. A ponto assim de você falar assim, eu vou me deixar surpreender com sintoma, não vou mais fazer exame, não vou mais buscar. Tanto que a experiência dos tratamentos para a gravidez ali, tanto a fertilização, como as inseminações. O negativo desses processos, a dor emocional, ela é comparada à dor de um aborto. Já tem estudos que comprovam que a dor que essa mulher, que esse casal passa, é como ter perdido. Porque a expectativa ela é tão grande gerada de um sim, de um positivo, e vem um negativo, a decepção, a frustração, ela é muito grande. Mas nesse processo todo, chegou um momento que eu criei uma frase para mim mesma. Eu falei, Senhor, em Ti eu espero e em Ti eu confio. Só. Então, quando eu vi uma grávida, em Ti eu espero, em Ti eu confio. Quando eu vi uma mãe carregando 3, em Ti eu espero, em Ti eu confio. E essa frase, para mim, ela se tornou algo tão interior, tão profunda, que a minha alma, meu coração descansava em Deus. Em Ti eu espero. Tanto que eu me lembro um dia muito marcante, tempo antes das crianças chegarem, eu ministrei na igreja de tal forma que eu cheguei a falar assim, Senhor, com filho ou sem filho, eu sou plena no Senhor. Então, é um lugar de maturidade emocional, de maturidade espiritual, que cada um vai alcançar, que cada um vai entrar. Sem falar na pressão social, né, amor? Porque exato, também. A gente olha um casal já há 10 anos casados, que dizem, vocês não vão ter filho, vocês não vão ter família. Filho. Sempre é assim, né? É uma pressão social, de uma expectativa, né? E parece que todo lugar que a gente chegava, ia visitar uma igreja, alguém vinha, orava por nós, colocava a mão no vento e falava, eu vejo você com filho, eu vejo você carregando. A gente ganhava roupinha de bebê, profética, ganhava mamadeira, fralda. Parece que todo lugar tinha essa movimentação. A gente ficava, meu Deus, mas... Aquela pressão, né? E aí, e agora? O que vamos fazer? Não é mesmo? E claro que tudo isso mexe muito com a gente, né? Mas nós precisamos, de fato, amadurecer no nosso coração e amadurecer o propósito que Deus tem. Quando nós entendemos a adoção, a gente passa por muito altos e baixos, porque nessa espera, você não está sempre motivado, você não está sempre alegre. Tem momentos de dúvida, tem momentos de medo, e agora? Será que é isso mesmo? Que você vai amadurecendo. Eu falo assim que a infertilidade, ela pode levar você para uma decisão de um processo de adoção. Porém, precisa amadurecer no coração teu processo de infertilidade, de reconhecer isso em você, para você se abrir de fato para receber esses filhos. Então, eu vivi isso de uma forma profunda, mas amparada. Porque, de fato, Senhor, em Ti eu espero. E em Ti eu confio. E eu sei que Ele tem o melhor para nós. Amém. Então, hoje, a maternidade, ela tira... Primeiro, ela tira... Eu falo assim, o Ricardo fala isso, que a maternidade extrai quase que o pior de nós. Porque são lugares que, né, muito domínio próprio, muito fruto... Até que você não tem o estímulo, muita paciência. Quando vem o estímulo negativo, é que vai provar desse fruto. Ok? Quando o seu fruto da paciência é requisitado, que de fato você vai provar se você tem fruto. Quando o seu domínio próprio é requisitado, que de fato você vai mostrar o teu fruto.
E o fruto, muitas vezes, ele não é para nós, ele é para o outro. O fruto você serve para o outro. Eu sirvo a minha paciência para você. E esse exercício, ele vai acontecendo. E aí entra um processo que eu acho que é muito válido, que nós precisamos nos renovar no Senhor. E isso era algo, tanto emocionalmente, espiritualmente, mas a dinâmica, o casal tem que estar muito preparado. O casal precisa estar muito preparado para a adoção, para os filhos, até biológico, porque tinha momentos que eu olhava para o Ricardo e eu falava, eu tenho que sair. Aí eu falava, vai, pega o carro e vai. E eu saía, ia dar uma volta, saía, esfriava a cabeça. Aí tinha momentos que ele falava assim, eu tenho que sair. E eu falava, vai, vaza, né? E a gente ia, aí tinha dias que a gente ligava assim, por favor, pode deixar as crianças, pode pegar as crianças pra sogra, pro tio, pros amigos, pra Dinda. A gente recorria a uma rede de apoio pra te dar aqueles momentos. E o que vocês iam fazer? Dormir. Às vezes a gente ia dormir, descansar, dormia 2, 3 horas ali. E, nossa, mas dormir? Dormir, porque é o cansaço, o emocional que você tem que lidar. Energia, né? A energia que você tem que ter. Porque acho que quando não coloca energia, pastora, por isso que tem muitos filhos de pais que estão dentro de casa, mas estão ausentes, porque aí o pai, ele encontra uma forma de deixar o filho distraído, deixa ele na internet, deixa ele fazendo qualquer outra coisa. Exatamente. Nas companhias. Então, tem como fazer isso. Nós optamos em ser pais. Então. Foi uma decisão. Então, hoje, por exemplo, nosso filho está com 12 anos, nossa filha está com 8. Em casa tem horário limite para videogame, 40 minutos. O celular, 15 minutos. Criança não tem celular em casa. Em casa a gente controla, a criança não tem rede social. É o tempo limitado. Tem o tempo da leitura, tem o tempo de atividade física. Se você quer realmente ser pai e impulsionar o seu filho a ser alguém que vai fazer diferença sobre essa terra, você tem que investir tempo, recurso emocional, recurso financeiro. E às vezes a gente oferta em muitas coisas. Às vezes a gente oferta na igreja, a gente ajuda uma pessoa, a gente dá uma cesta básica. Mas muitas vezes, Paulo, para os nossos filhos a gente dá o que sobra. O que sobra depois de um dia de trabalho, o que sobra depois de um final de semana exaustivo, o que sobra é aquele pouco de tempo sem qualidade. E aqueles que deveriam ser mais importantes na nossa vida são os que são servidos pior. É como se você servisse um banquete na sua casa e todos os seus convidados provassem do melhor. E se sobrasse alguma coisa, você dava para os seus filhos. A maioria se comporta dessa forma. É difícil a paternidade? É muito. Seja ela biológica ou adotiva. Mas quando a gente se dispõe, é necessário um investimento e um ofertar de si em favor dos filhos, até com relação ao casamento. Porque se você não cuidar, tanto a paternidade biológica quanto a adotiva, ela afeta profundamente o nosso relacionamento. O marido deixa de ser marido, a esposa deixa de ser esposa e ambos se tornam pai e mãe. Nós atendemos em gabinete pastoral muitas pessoas que esqueceram como é ser marido e mulher e só são pais. Então, às vezes, a mulher chama o marido de pai, o homem chama a mulher de mãe. Então, os papéis vão se invertendo psicossocialmente, emocionalmente, vira um grande peso dentro do relacionamento. Nós estamos dando risada porque o pastor falou, nós temos uma pessoa que a gente conhece. Eu lembro que até no começo, quando ela começou a trabalhar com a gente, pastor... Aí ele falava assim, mãe, onde que dá tal coisa? Aí eu e a Camila ficava no quarto, eles comentando, amor... Será que ela é mãe dele? Não, eles chegaram de mão dadas e tal. E aí, daí chega a ser engraçado. Hoje a gente acostumou, mas é engraçada. Ele pede, né, amor? Ele fala, mãe, posso... Não é? Como é que ele fala? Porque eles são muito próximos nossos, né? Então a gente se zoa mesmo. E aí ele fala assim, mãe, me dá isso. Mãe, eu posso... me dá mãe, eu tô aquilo. liberada? Mãe, eu posso fazer tal coisa? Só que eles são um casal mais antigo, né? Assim, são bem mais velhos, pastor. E eles são um casal que, na verdade, antigamente, né? Mais que faziam isso, né? Culturalmente. E eles são um casal que eles foram criados em zona rural. E aí, pro filho não chamar, porque de acordo com ela, o filho chamava o pai pelo nome.
Sim. Porque eles eram assim, né, antigamente. E aí ela falou bem assim, eu cresci vendo, eu vi o meu filho crescendo, vendo ele chamando o meu filho, o meu esposo pelo nome. E eu não queria. Então a gente começou, pai, mãe, e aí ele começou a chamar, ficou, o né? filho começou O filho a chamar. cresceu, casou, já tem os próprios filhos e ficou. Hoje o filho já tá maior e os dois continuam de pai e mãe. Continua de pai e mãe. Acostumou. Jesus. E, pastor, mas é isso. Em relação, né, igual o senhor falou, né, as dificuldades, mas há dificuldades não só porque são adotivos, a dificuldade que qualquer pai enfrenta. Existem né? na maternidade, na paternidade biológica, Sim. normalmente. E são fases. Existe a fase do desafio físico. A criança, quando nasce, ele exige muito fisicamente dos pais. Nossa, A alimentação, é o estar presente, é trocar fralda, levantar de noite, é o não levantar dormir. à noite, esse é o maior desafio. As mudanças hormonais que acontecem no período pós-gestacional. Depois existe uma segunda fase, que é a fase, continua com um pouco de desafio físico, vai correr atrás, porque começou a caminhar e tal, mas é a fase dos nãos. Né? Vai colocar o dedo na tomada, vai pegar o que não pode, vai mexer no vidro, vai... Então, existe a fase daí de dar limites. E ela vai entrando já ali nos 6, 7 anos, que é uma fase que nós chamamos de pré-adolescência, que é onde a criança ela vai testar todos os limites dela, para ela saber até onde ela pode ir ou não, porque isso vai trazer para ela segurança no desenvolvimento de identidade. Se essa fase for bem resolvida, principalmente com a presença dos pais ali presentes, a adolescência vai ser tranquila. A maioria das pessoas tem pavor e problema com a adolescência porque não souberam administrar essa fase da criança nesse momento de formação de personalidade. Então é um momento de fase. Perfeito. Nós estamos aí aguardando daqui 26 dias o Paulo Filho nasce, né, Paulo? E falando sobre a sobrevivência física, é difícil. Não é fácil. Principalmente para nós mulheres que, né, a gente passa por esse período puerperal. E aí eu já tenho uma bebê de 10 meses. E aí vai nascer 2 bebês. o Paulo Filho. E os dois vão ser 11 meses de diferença. Ele nasce no dia que ela faz 11 meses. Nossa. Então são exatamente 11 meses de diferença. Mas assim, a gente tá, graças a Deus, a Heloísa hoje ela tá num período que ela já passou dessa fase, tá passando dessa fase de acordar à noite, sabe? Graças a Deus. Agora a gente entrou na fase do não. Dedo na tomada. Não! Né? Dedo na tomada. E ela olha. Ela olha pra ver se você vai olhar. Ela ameaça pra ir de novo, né, amor? Não. Não, Heloísa. Ela parece que fica testando, né? E eles são desse jeito, né? Então, não adianta. Os filhos adotados, os filhos biológicos, eles todos vão passar pelas mesmas fases. Se tem uma coisa, pastor, que Deus tem ministrado no meu coração, eu tenho aprendido, é que a gente não pode reclamar daquilo que a gente pediu pra Deus, entendeu? Então eu reflito muito sobre isso. E tem muita gente que reclama, né? Por exemplo, fica reclamando do filho pequeno, reclamando do trabalho, da situação que tá passando. Mas às vezes ele orou por aquilo, né? Muitas vezes. A gente orou pra ter, a gente queria ter um bebê. Vocês oraram pra ter filhos, entendeu? Então eu acho que é algo, um exercício pra nós. É um exercício. Como reclamar daquilo que você tanto pediu pra Deus, né? Tanto que a gente pediu, né? Então, mas enfim, pastores, estamos chegando na parte final. Tem algo assim, tem algum momento, pastor, que o senhor se recorda, que marcou assim, esse período todo? Algo específico que aconteceu? Alguma experiência com algum dos seus 2 filhos? Pode ser com a menininha, pode ser com o menino. Algo assim que você falou, olha, nós estávamos um dia fazendo tal coisa, ou num lugar, e aconteceu algo assim, e aquilo, falei, meu Deus, que forte. Vou deixar o senhor falar, se o senhor tiver algo assim fresco na memória. Depois deixa a pastora também, porque às vezes o momento acontece, não quer dizer que os dois estão juntos. Às vezes foi um momento que tava você e ele. Às vezes foi um momento que tava a pastora e a como é o nome dela? A Ana, entendeu? Então isso pode acontecer, ou com os dois juntos. Mas pra gente poder, né, registrar aí. Sim. Pra mim, com cada filho é diferente. Cada um tem a sua personalidade, suas preferências. Com a Ana, eu tive um link com ela muito forte um dia de manhã, que eu cheguei de um compromisso que eu tinha ido resolver na cidade, e ela tinha tomado o café da manhã dela, e eu fui ao banheiro enquanto ela estava sentada tomando café na cozinha com a Raquel, e quando eu volto ela tinha vestido a minha camisa,
uma camisa de flanela xadrez. E ela vestiu a camisa e olhava para mim e ria e falava assim, eu sou o papai, eu sou o papai. E ela brincava, ficava me imitando, dizendo que era o papai. E ria, e ria, e ria. Eu nunca esqueço aquele dia. Hoje, inclusive, eu lembrei e estava abraçando ela, conversando com ela. Porque era como se ela desejasse ser como eu, agir como eu. E quando eu olhei aquilo me marcou muito. Parece tão simples, mas olhar uma criança naquela idade, querendo ser como você, querendo agir como você, querendo ser o papai, sabe? E aí eu abracei e tal, gravei a cena, tenho gravado lá em casa, mas para mim marcou muito aquele dia. E o Vitor foi algo parecido também, que o Vitor ele sempre quis fazer o melhor em tudo que ele faz, ele é muito competitivo. E ele, quando a gente fala, como ele sabe, sempre soube que nós éramos pastores, ele sempre se dedicou muito, sabe? À leitura da palavra, estudar a Bíblia, histórias, e é um menino muito inteligente. E aí o pessoal da igreja começou a chamar ele de Ricardinho, que ele era o pastor, né? O pastor do Kids e tal. E ele chegava todo orgulhoso quando alguém chamava ele de Ricardinho. E ali eu pude ver também o quanto ele valorizava a família, o quanto ele se importava, o quanto ele gostava, né? Então eu falei assim, uau, eu tô tendo sucesso. Eu tô sendo o pai que ele precisa, o pai que ele ama, que ele, né, se sente acolhido. Então foram momentos que me marcaram na paternidade, desse momento de acolhimento. Perfeito. Lindo, hein? Tem alguma coisa fresca na sua cabeça, pastor, assim? Tem. Acho que meus filhos são muito amorosos. E acho que uma das coisas assim que me marcou muito com o Vitor foi um dia assim que do nada ele chegou e me abraçou e não que isso seja normal ou que tenha que acontecer na adoção. Às vezes as pessoas pensam nisso, mas não tem que ser. Ele chegou em mim, me abraçou e falou assim, mãe, obrigado. Eu falei, obrigado pelo quê, filho? Tipo, o que você tá querendo, né? Já meio, obrigado, porque você me adotou. Aí eu parei assim e falei, filho, de nada, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele, não, é obrigado mesmo, porque eu sei a vida que eu tinha, mãe. Ai, que lindo. E olha a vida que eu tenho. Então, ali ele quis dizer assim, obrigado, porque a minha vida é diferente porque você me adotou. E essa é uma realidade. Mas não que toda criança tenha que fazer isso. Mas isso me marcou, assim. Essa gratidão. Tão pequeno e ele demonstrar gratidão. E gratidão é um sentimento muito evoluído, que muitos adultos ainda não têm. E tudo bem. E já com a Ana, foi há poucas semanas que eles estão se preparando para o Dia das Mães, né? E todo Dia das Mães é muito impactante. E ela está se preparando e ela chegou e disse assim, mãe, eu fiz um poema para você. E eu declarei o meu poema. E ela declarou em público. E ela é meio tímida assim, quietinha, né? Aí eu falei assim, como é que foi o seu poema? Me conta. Aí ela falou assim, foi assim. Mãe, mais ou menos assim, eu te amo. Mas quando eu olhei nos seus olhos, eu vi que você era minha mãe de sangue. Aí ela falou mais algumas palavras, mas o que ela quis dizer ali? Que de sangue ou não de sangue, quando eu olhei nos seus olhos, eu vi que você era minha mãe. Então foi algo assim muito impactante, foi aquele momento assim que você rasga o coração, né? Que você percebe que o vínculo entre mãe e filha, de fato ele existe, ele está fortalecido. Que uma das coisas que os pais por adoção buscam é o vínculo. Você alcançou o vínculo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ter problema, mas vai ficar tudo bem. Então, foram essas duas experiências, assim, que nesse momento... Tem muitas outras, mas essas que marcaram, assim, o meu coração. Nossa, a gente poderia falar sobre esse assunto por muito tempo, porque é um assunto muito gostoso. Por horas. Camila, como já sempre... chorei. Mas a gente chegou ao fim do nosso episódio.
E até mesmo porque, né? Vai ser quase 5 horas. Apesar que vou soltar ao vivo amanhã, mas no nosso horário aqui vai dar quase 5 horas, né, amor? E temos uma responsabilidade hoje, né? É, uma responsabilidade bem grande. Mas E glória a Deus. Glória a Deus, tô muito feliz por isso. Falei pra Camila, a Camila falou assim, amor, acho que eu tô um pouquinho nervosa. Eu falei assim, falei Algo bem novo, assim, acho que algo foi novo. hoje ou foi ontem? Hoje de manhã ou foi ontem à Ontem e noite? hoje. Mesma coisa, eu falei, né? Falei, amor, não fica nervoso, sabe por quê? Porque, primeiro, a palavra não é nossa, entendeu? A palavra é dele, entendeu? E ela já se encontra dentro de nós. Já só, tá dentro só do nosso encontra, coração. Você entendeu, pastor? Não atrela mérito a mim, não é? O que eu vou falar hoje lá não tá aqui. Eu sei que ele me deu, eu sei que tá em mim isso. Amém. Porque é um presente dele, do Senhor, entendeu? Amém. Então eu falei, fica tranquila, meu amor. Se a gente já tá né, estudando sobre isso, já estamos buscando, já estamos no caminho, vai fluir, porque tá em nós. Amém. Então, acho que eu tranquilizei. Que tudo que é novo causa um pouquinho de insegurança, né? Mas é aquilo que você falou, meu amor. E o que eu orei hoje pela manhã, ontem também, venho orando durante a semana. O Espírito Santo tem que falar o nosso coração. E é isso. Ele já falou. Ele falou. E tá tudo bem. E pra gente encerrar esse episódio, pastores, a gente quer deixar uma mensagem final. A gente sempre faz isso. Uma mensagem final do pastor, da pastora. Para aquelas pessoas, pastor, que desejam adotar. Tá nascendo isso no coração, elas entenderam o que é com elas, Essa que é um missão tão propósito, que é linda. essa missão tão linda, entendeu? E aí, claro que tem muitas dúvidas, muitas inseguranças, ou muitos porquês, mas qual a mensagem que o senhor deixaria para essa pessoa que tá ali, que tá em dúvida, ou que tá pensando nisso, ou que sonha com isso? Eu sei como é estar sentado na cadeira de uma casa muito organizada, esperando ter crianças para correr ali e ter mais vida na casa. Eu sei como é passar anos nessa expectativa e eu quero dizer para você, não aborte os seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Coloque diante do Senhor, sim. Ore, sim. Prepare o seu coração, sim. Mas vá atrás. Procure se informar. Procure a comarca do fórum da sua cidade. Faça o cadastro, faça o curso de adoção. Se prepare, se cadastre. Conheça a realidade. Visite algum abrigo. Converse com pessoas que já adotaram. Procure canais com mais informações para que você amadureça no seu coração. Mas se você tem isso no seu coração, eu gostaria de adotar daqui 5 anos, faça isso hoje. Porque como você ouviu, a realidade nacional de adoção são processos morosos e demorados, de acordo com o perfil que você procura. Então não espere para depois, tome uma decisão hoje de mergulhar e correr atrás do seu sonho, de ser a resposta como pai ou mãe para alguém que precisa, para uma criança que precisa. Então não é sobre, como a Raquel falou, não é sobre você ter filhos, mas sobre você ser pai e ser a resposta do acolhimento, do amor que essas crianças tanto precisam. Isso aí. E a pastora Raquel, qual que é a mensagem que você deixaria, de repente, para aquela mamãe, pastora Raquel, que tá passando por um processo que você passou um dia. E aí, talvez ela tá naquele momento que não tá no momento que a pastora tá hoje, de maturidade, de entender. E ela tá naquele momento lá que você sabe, que é um momento que é um pouco mais difícil. E de repente ela vai ouvir uma palavra que a senhora vai dar e vai abrir a mente, vai mover o coração. Nesse processo todo, que eu gostaria de dizer é uma frase que eu tenho em uma tabuinha, assim, lá na minha casa. É uma frase que diz assim: enquanto há amor, há esperança. Então, às vezes nós precisamos amadurecer que determinado plano não deu certo, nós podemos optar por outro plano. Eu hoje sou muito realizada na minha maternidade através da adoção. E todos os dias eu olho para os meus filhos e eu agradeço a Deus pela decisão que eu tomei. Por algo que foi difícil, que eu precisei me preparar para isso, que frustrou alguns sonhos, mas que hoje eu encontro realização, eu encontro satisfação. E o que eu quero dizer é isso: enquanto há amor, há esperança. Enquanto você se olhar e encontrar dentro de você amor dentro de você, você vai tocar esses filhos. Então não tenha medo, se prepare, estude, abre o coração, abre a mentalidade e vai dar certo. Amém.
E é isso. A gente chegou ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Agora nós iremos fazer episódios gravados. Amanhã a gente vai soltar esse episódio. E eu espero que tudo que foi dito aqui encontre o seu coração. E como todas as tardes eu não planejo, não faço nenhum esboço, só falo aquilo que está no meu coração. E falar para mim, eu falar sobre adoção, para mim, é um tema muito sensível. Mexe muito no meu coração essa questão de adoção, essa questão de paternidade. E o que eu aprendo com tudo que eu ouvi aqui hoje? O que eu aprendo com tudo que foi dito aqui hoje? Que Deus, ele é um Deus da provisão. Que antes mesmo que você precise, o seu milagre ele já nasceu. Na adoção, a gente aprende isso. A gente aprende que Deus se antecipou. A gente aprende que muitas vezes a gente não viu o nosso milagre ainda. A gente não sabe como vai ser, a gente não sabe o que irá acontecer. Mas já nasceu. Isso prova que o nosso milagre ele já nasceu nos planos de Deus. Então, se você tem isso no seu coração, se Deus tem falado no seu coração sobre paternidade, sobre adoção, coloque isso em oração. Coloque isso, diante dos seus planos. Estude, se aprofunde, busque mais para você saber sobre esse assunto. Porque muitas vezes é isso que Deus espera de você, que você adote. Muitas vezes Deus espera que você aceite filhos do coração. Porque filhos não é só aqueles filhos naturais. Filhos também são filhos do coração. O pastor bem disse aqui, nós fomos adotados. Jesus veio para um povo e esse povo não o aceitou. Então hoje nós somos adotados pela graça. Todos podem ter acesso ao Pai. Então todos fomos aceitos por Jesus. Então tem muitos ensinamentos por trás da adoção. Basta você pensar, colocar seu coração em Cristo, que Ele vai se revelar para você. Uma ótima tarde a todos e até a próxima.